Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e vamos gravar aqui a segunda parte da aula de Direito Constitucional. Pessoal, antes de começar o vídeo, queria apenas lembrar que quem puder, por favor, fiquem em casa. Vamos juntos, pessoal, superar esse momento difícil para todos nós. Estamos aqui procurando fazer o nosso melhor para levar o melhor conteúdo para vocês. Uma prova disso são os diversos vídeos que temos postado aqui no nosso canal. E hoje, mais um vídeo. Vamos falar sobre o Poder Executivo. No vídeo 1, nós já falamos sobre o presidente da República, suas funções e sobre a questão do impedimento e da vacância do cargo do chefe do Executivo. Quem não assistiu o vídeo, vamos deixar aqui embaixo no link, na descrição, o link, assiste lá, é um vídeo curtinho. No vídeo de hoje, vamos falar então, dando continuidade, vamos falar aqui do processo de impeachment, vamos falar do vice-presidente da República, dos ministros de Estado e dos conselhos consultivos. Então, poxa, professor, vamos embora para o vídeo? Então vamos, sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Meus queridos, como que a gente começa esse vídeo? Começa falando que o presidente não poderá ser responsabilizado na vigência de seu mandato por atos estranhos ao exercício de suas funções. Está lá no artigo 86, parágrafo 4º da CF. Então, eventuais crimes praticados por motivos pessoais devem ser verificados após o fim do mandato. Isso não impede sua responsabilização civil por atos pessoais. Os crimes praticados em relação ao mandato e suas funções, para serem processados, seja crime comum, e aqui inclui o crime eleitoral, ou de responsabilidade, que são as infrações de natureza político-administrativas previstas lá no artigo 85, fique tranquilo que falaremos disso. Então, para que ele possa ser processado, é necessária a autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Obviamente, a mesma regra se aplica aos governadores e aos prefeitos. Pessoal, então, vamos lá, olha só. Havendo condenação transitada em julgado, o presidente terá suspensos os seus direitos políticos, de modo que perderá o cargo. Tranquilo até aqui, porque os direitos políticos são requisitos para ocupar o cargo. Então, só guardem isso, olha, no caso de crime de responsabilidade, aceito, autorizado por 2/3 da Câmara dos Deputados, que nós chamamos de Tribunal de Pronúncia, é de competência do Senado Federal julgar sob presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado aqui funciona como tribunal de julgamento. De novo, pessoal, isso é importante, hein? No caso de crime de responsabilidade, autorizado por 2/3 da Câmara dos Deputados, é de competência do Senado Federal julgar o presidente, sob a presidência do presidente do STF. E aqui, só para lembrar aquela dicasinha básica, associações e organizações são partes legítimas para iniciar o processo. E esse processo, o processo de impeachment, ele obedece ali os ritos das leis
1079 de 1950 e 10.028 de 2000. Que mais, pessoal? Olha só, qualquer cidadão em pleno gozo dos direitos políticos poderá apresentar acusação contra o presidente da República por crimes de responsabilidade. O julgamento será realizado pelo Senado, que materializará a sentença condenatória, julgada procedente por 2/3 dos votos dos senadores, em voto aberto, por meio de resolução do Senado, que importará, obviamente, a pena de perda do cargo e na inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Cuidado! A renúncia presidencial ao cargo não extingue o processo quando ele já tiver sido deflagrado. Lembrando também que a decisão do Senado é de natureza política e não jurídica. Por isso, não poderá ser alterada pelo Poder Judiciário. Professor, mas como assim? Eu não entendo direito esse negócio de crime comum e crime de responsabilidade. Ora, meu querido, é simples. Crime comum é o crime que está previsto na legislação comum. Os crimes do Código Penal, por exemplo. O crime de responsabilidade é diferente. Ele possui uma natureza mista de infração político-administrativa e de crime propriamente dito. Os tipos deste crime estão previstos lá no artigo 85 da Constituição e na Lei 1079 de 1950, que também define o processamento com as alterações da Lei 10.028, que trouxe aí a introdução dos crimes contra a lei orçamentária. Pessoal, as infrações civis cometidas pelo presidente da República não têm foro por prerrogativa de função, o popular foro privilegiado, salvo mandado de segurança, mandado de injunção e habeas corpus, com processos perante o STF, Supremo Tribunal Federal. Por isso, ação popular e ação civil pública, e até mesmo ações de improbidade administrativa, cuja pena pode ser a perda do cargo, são processadas em primeiro grau. Vamos dar uma lidinha no artigo 85 para você entender. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. O parágrafo único do artigo 86 vai dizer que esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Beleza, então vamos falar do impeachment. Pessoal, o que é impeachment? Guardem, impeachment é um termo em inglês que corresponde a um processo político criminal instaurado por denúncia no Congresso Nacional para
apurar a responsabilidade do presidente da República, do governador, do prefeito, ministros do Supremo Tribunal ou outro funcionário do alto escalão por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções, cabendo ao Senado, se procedente a acusação, aplicar ao infrator a pena de destituição do cargo. Já falamos aqui, mas é sempre bom lembrar que o processo de impeachment tramitará em conformidade à Lei 1079 de 1950, recepcionada quase na totalidade pela Ordem Constitucional de 88, com as alterações da Lei 10.028 de 2000, que amplia o rol das infrações político-administrativas. Meus queridos, o que vocês precisam gravar aqui de qualquer jeito? Olha só, o presidente da República, ele goza de imunidades, entre elas o foro privilegiado. Então, lembra? Em caso de crime de responsabilidade, que é um crime de natureza política, o foro será o Senado Federal. Crimes comuns, o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos fazer o caminho aqui rapidinho do processo de impeachment. Para quê? Para que você não esqueça nunca mais. E para que mais? Para que você gabarite na OAB. Vamos lá, dá uma olhadinha aí. O processo inicia-se com a denúncia. Observe-se que a denúncia pode ser por qualquer do povo. Em seguida, há o juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados, onde é necessária a aprovação por 2/3 dos membros da Casa. E uma vez aceita, aprovado, recebida a denúncia, o julgamento é feito então pelo Senado Federal, que é presidido pelo presidente do STF, necessitando para a condenação também o voto de 2/3 dos membros da Casa. Observe-se que logo na sequência temos o afastamento do presidente das funções. Para crimes de responsabilidade, 180 dias a partir da instauração do processo pelo Senado Federal. Crimes comuns, 180 dias a partir do recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. As sanções do processo de impeachment: perda do cargo, inabilitação por 8 anos para o exercício das funções públicas. E observando também que a renúncia do cargo após instaurada a sessão de julgamento não paralisa o processo. Esse esquema ajuda a aguardar, né? Pessoal, todo esse processo está lá no artigo 86 e seus parágrafos. Então, para finalizar, olha só, o presidente da República pode ser preso? Nos crimes de responsabilidade, não, pois trata-se de um crime de natureza político-administrativa, mas nas infrações comuns, sim. Mas ele não estará sujeito à prisão enquanto não sobrevier sentença condenatória. Vamos falar um pouco sobre o vice-presidente da República. Os requisitos para o vice-presidente da República, assim como prerrogativas e sujeições a crimes, são iguais aos do presidente da República. A eleição para vice é feita em chapa única, junto com o presidente da República. Na Constituição de 1946, votava-se separadamente, né? Tínhamos uma eleição para presidente, uma eleição para vice.
Vale a pena dar uma conferida lá também no nosso vídeo As 7 Constituições Brasileiras. Nessa ocasião, né, foi eleito lá o Jânio Quadros para presidente e o João Goulart para vice. Mas assistem lá, eu vou deixar aqui também a descrição. Sempre é importante entender, né, o contexto histórico das constituições brasileiras. Tem um vídeo nosso aqui, mas vamos voltar aqui para o vice-presidente. Olha só, a Constituição de 88 prevê atribuições para o vice-presidente. Está lá no artigo 79, indicando que ele substitui em caso de impedimento e sucede em caso de vaga à presidência da República, além de outras atribuições conferidas pelas leis complementares. Então, o vice-presidente também poderá assumir ministérios no próprio Poder Executivo? Sim. A Constituição de 88 não traz vedação ao vice-presidente para assumir o cargo de ministro de Estado. Passando uma moto aqui, pessoal, tempos de pandemia é isso, né? E eu não vou editar, vou deixar aqui, que é para dar essa sensação, né? Que a gente está em casa, não tem produção, tem teleprompter, não tem nada. Eu, minha câmera, vocês, e tentativa de passar o melhor conteúdo possível. Então vamos voltar aqui com calma, vamos lá. Então a pergunta era: professor, o vice-presidente também pode assumir o cargo de ministro? Eu disse sim, a Constituição não traz nenhuma vedação. Só a título de exemplo, só para a gente lembrar, o ex-vice-presidente, finado José Alencar, acumulou a vice-presidência e o Ministério da Defesa, salvo engano, de 2004 a 2006, no governo do ex-presidente Lula. Então, já que estamos falando de ministros, os ministros de Estado são assessores diretos do presidente da República. Não precisam ter conhecimento específico sobre a área na qual atuam. E para ser ministro é preciso ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter idade mínima de 21 anos e estar em pleno exercício dos direitos políticos. As competências dos ministros estão previstas lá no artigo 87, parágrafo único do texto constitucional e, óbvio, nas leis, esparsas, como orientar e coordenar seu ministério e as entidades a ele vinculadas, referendar decretos e atos do presidente da República e expedir portarias e demais atos normativos para a execução de decretos e regulamentos presidenciais. São cargos de confiança do presidente da República e, por isso, podem ser indicados sem aprovação do Legislativo e também podem ser demitidos a qualquer momento. Os ministros de Estado podem cometer crimes de responsabilidade nas seguintes situações: quando convocados previamente pelo Poder Legislativo para prestar informações pessoalmente relativas às suas atribuições e deixarem de comparecer, salvo justificativa adequada. Também quando recusarem a prestar informações solicitadas por escrito. Por quem, professor? Pelas mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou não atender ao pedido no prazo de 30 dias contado da data do recebimento. E quando praticarem crimes de responsabilidade conexos
e da mesma natureza que os presidenciais. Tudo isso, pessoal, está lá nos artigos 50, 52 e 58 da nossa querida Constituição. E para encerrar a aula, vamos dar uma olhadinha nos órgãos consultivos do Poder Executivo. O que são esses órgãos? Então, pessoal, o presidente da República, além do auxílio do vice-presidente e dos ministros de Estado, ele possui a apresentação institucional de 2 órgãos consultivos. Sabe quando você assiste aqueles filmes de guerra norte-americanos, que sempre quando mostra o presidente, ele está ali reunido com seus conselheiros para tomar as decisões devidas. Então, pessoal, ele está reunido com os órgãos consultivos, com seus conselheiros, os conselhos. Aqui no Brasil, a nossa Constituição prevê 2 órgãos desses. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O primeiro, o Conselho da República, está lá no artigo 89 da Constituição e na Lei 8.041 de 1990. O presidente da República, então, convocará o Conselho da República nos casos de intervenção federal, estado de defesa e o estado de sítio, e também em questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O Conselho é presidido pelo presidente e composto pelo vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos, atentem aqui, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, sendo vedada a recondução. O outro órgão para auxiliar o presidente é o Conselho de Defesa Nacional, que, segundo o artigo 91 da Constituição, é o órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Dele participam como membros natos o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro de Defesa, o ministro de Estado de Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A Aeronáutica, que hoje nós chamamos de Força Aérea Brasileira, Posso dizer porque eu servi a Força Aérea Brasileira, tive essa honra de participar aí dessa belíssima instituição, no 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo, mas deixa isso para lá. Vamos aqui. Pessoal, é só gravar Conselho da República, casos de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio e de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, Conselho de Defesa Nacional, assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Agora, só ficar atento nas composições de cada órgão. O Conselho da República está lá no artigo 89 e o Conselho de Defesa Nacional está lá no artigo 91. Para sacramentar, os conselhos são órgãos de consulta do presidente da República. Órgãos de consultas em assuntos, obviamente, de alta relevância. A estabilidade e a segurança do país. Mas como órgãos de consulta, como órgãos meramente consultivos, suas deliberações, embora indispensáveis nas hipóteses expressamente previstas, elas não vinculam as decisões do presidente da República. É isso aí, pessoal. Como a aula foi extensa, bastante coisa para falar aí, espero ter contribuído aí um pouco para os seus estudos, mas quero aproveitar aqui o finalzinho para dizer que o momento está difícil para todo mundo, pessoal. Então, esteja junto das pessoas que você ama, junto não necessariamente fisicamente, infelizmente, mas que possamos valorizar mais alguns valores, depois desse momento estranho em que algo invisível veio expor a nossa fragilidade e nossa vulnerabilidade perante a vida, ou seja, a nossa humanidade. Fiquem bem e vamos seguir juntos, fazendo aqui a nossa parte. Sintam-se todos abraçados pelo professor Antônio Carlos e até a próxima aula.